Subseção 2ª. Da produção da prova testemunhal. Artigo 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Artigo 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4º e 5º do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha. Inciso 1º. Que falecer. Inciso 2º. Que, por enfermidade, não estiver em condições de depor. Inciso 3º. Que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Artigo 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa. Inciso 1º. Declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Inciso 2º. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. Artigo 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto. Inciso 1º. As que prestam depoimento antecipadamente. Inciso 2º. As que são inquiridas por carta. Parágrafo 1º. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Os juízos deverão manter equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Inciso 1º. O Presidente e o Vice-Presidente da República. Inciso 2º. Os Ministros de Estado. Inciso 3º. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Inciso 4º. O Procurador-Geral da República e os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5º. O Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 6º. Os senadores e os deputados federais. Inciso 7º. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Inciso 8º. O prefeito. Inciso 9º. Os deputados estaduais e distritais. Inciso 10. Os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 12. O embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que arrolou como testemunha. Parágrafo 2º.
Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer, injustificadamente, à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Parágrafo 2º. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Parágrafo 3º. A inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º importa a desistência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4º. A intimação será feita pela via judicial quando: inciso 1º. For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2º. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Inciso 3º. Figurar no rol de testemunha servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Inciso 4º. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Inciso 5º. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. Parágrafo 5º. A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Artigo 456. O juiz inquirirá as testemunhas separadas sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Artigo 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Parágrafo 2º. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Parágrafo 3º. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Artigo 458. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1º. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes.
Parágrafo 2º. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Parágrafo 3º. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer. Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Parágrafo 1º. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2º. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Parágrafo 3º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 461. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte. Inciso 1º. A inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Inciso 2º. A acareação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Parágrafo 1º. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Parágrafo 2º. A acareação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. Artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço.